Olá pessoal, meu nome é Leandro, sou graduando em Engenharia de Controle e Automação pela Universidade Federal de Minas Gerais. Vamos dar continuidade aos nossos tópicos de equações diferenciais. Esse é o nosso segundo slide. Vamos começar falando agora sobre resolução de equações diferenciais de primeira ordem. Vamos admitir que a gente tem uma equação diferencial que está nesse seguinte formato. Existe um caso particular em que, quando essa função depende somente dessa variável e essa função depende somente dessa variável, ela é dita uma equação diferencial separável. Nós vamos tratar mais ao fim do slide esse tipo de equação. Bom, uma coisa importante é que geralmente a solução, pelo menos o caminho para a solução, é que você deixe a sua função b como uma constante e ache a derivada em relação a essa outra função aqui. Vamos fazer um exemplo para isso ficar mais claro. Bom, nós temos aqui o problema clássico de um corpo em queda livre e vamos fazer a modelagem, determinar a ordem, a linearidade ou não da equação diferencial que descreve esse comportamento e resolver. Bom, a gente aplica as leis de Newton pelo diagrama de corpo livre e temos então que a resultante temos então que a nossa resultante mais a nossa força de resistência do ar é igual à força gravitacional. Admitindo, claro, a gravidade como uma constante, nós obteremos uma equação diferencial de primeira ordem linear. Observem, a derivada de mais alta ordem é 1 e todos os outros coeficientes são constantes. Uma vez determinada a equação do nosso modelo, a gente agora vai começar os malabarismos algébricos para tentar resolvê-lo. Vocês se recordam daquela forma apresentada nos primeiros slides? Então, vamos tentar determinar o nosso A e o nosso B. Uma vez que a gente consegue separar a nossa equação dessa forma, a nossa maior dificuldade, entre aspas, será tentar colocar esse V de t de forma que eu possa dividi-lo aqui. Mas eu não posso simplesmente dividir a equação toda pelo V de t. Ela tem alguns termos que dependem dele aqui e não daria certo. Então o que a gente faz? O que a gente tenta fazer é colocar um termo em evidência de forma que nós tenhamos um produto. Observem vocês aqui abaixo. Nessa seguinte forma, a gente consegue dividir o termo que tem a variável dependente pelo termo de derivada dessa variável dependente. Essa geralmente costuma ser a maior dificuldade encontrada pelas pessoas para resolver esse tipo de problema. Depois que a gente consegue isolar a nossa variável e fazer essa forma, a gente tem uma outra questão a tratar. Como integrar isso aqui? Afinal de contas, eu tenho uma derivada no tempo. Mas se eu integro, como que eu integro um dv de dt? Olha, gente, no fundo, as pessoas fazem isso, é um truque matemático, não está correto, porque isso aqui não é divisão de um dv por um dt, esse aqui é o operador de derivada, mas é como se você pegasse esse termo aqui e passasse multiplicando para o outro lado, obtendo então um dt para prosseguir integrando. Isso não está correto, isso é um artifício matemático muito roubado. Se um matemático vê você usando isso, é capaz dele te bater. Então não falem que vocês viram aqui, ok? Se a gente utilizar desse artifício, por enquanto nós não vamos entrar muito em detalhe por que se faz isso. Nós vamos ver mais para frente no fim desse slide.
A gente integra ambos os lados, somando uma constante. Assim, a gente já está mais próximo da nossa solução. Admitimos, então, um logaritmo neperiano. Isso aqui é um módulo, ok? Perdão, está errado no slide. E apareceu aqui a nossa variável d, a integral de uma constante no tempo, é a nossa variável independente. Você pode buscar uma tabela de integrais para resolver esses caras aqui. Bom, tirando o exponencial de ambos os lados, para simplificar o simplificável, nós caímos nessa forma. Aqui, essa constante, a gente não tem como determinar, porque esse não é um dito PVI, problema de valor inicial. Se você tiver um exercício para resolver e ele não te fornecer as suas condições iniciais, você não consegue determinar a constante, então você não tem uma solução. Você tem uma indicação de uma forma de solução. Mas, admitindo então, só para simplificar aqui o nosso problema, que a velocidade inicial é nula e essa constante é zero, porque o e elevado a zero dá 1, nós caímos nessa seguinte forma, que seria uma solução da equação diferencial de primeira ordem que descreve como a velocidade do corpo varia no tempo. É muito simples, né, pessoal? Depois desse passo, descanse. Acabou. Que felicidade. Isso aí, jovens. Não é muito difícil. Nós podemos sorrir, mas se a gente simplesmente cair num caso assim, que é da equação separável. Observem vocês que foi utilizado o artifício da multiplicação dx, que não está correto, mas a gente vai depois chegar no porquê, quando a gente tentar voltar para essa forma. Bom, se multiplicar todo mundo em dx, nós caímos nessa equação. Vamos integrar de ambos os lados em relação a cada um, somando uma constante. Nós temos que a soma das integrais é uma constante. Para tentar voltar à nossa equação original, basta que a gente derive em relação a x. Mas derivando em relação a x, o termo de b fica um pouco esquisito. O que é aquilo? Por que aquele dy dx? É porque, no fundo, aquilo ali pode ser simplificado, ou é uma simplificação, do princípio da regra da cadeia, que é a derivada de uma função de uma outra função em alguém, dá a derivada dessa função pela função, vezes a derivada da função no alguém. Pareceu um pouco confuso quando eu disse, né? Tentem falar como g de x e x, até que isso fique natural para vocês. Então, aqui no fundo, nada mais é do que a derivada da integral de by dy. A gente cai nessa forma aqui. Por isso que aquela técnica de multiplicar pelo dt dx foi conveniente. Ela não é correta, mas ela é conveniente. Ela vai funcionar praticamente sempre nas nossas aplicações aqui. Mas é sempre importante lembrar a regra da cadeia, porque ela está implícita em muitas equações diferenciais, já que estamos lidando com derivadas, e ela é muito útil, é uma ferramenta muito poderosa. Bom, aqui está o resumo dos nossos passo a passos. Lembre-se sempre, não deixe um matemático vê-lo você fazendo esse passo a passo da multiplicação. Espero que isso tenha ajudado vocês. Um bom dia e até uma próxima.